Vamos agora analisar a gravidade próxima à superfície do planeta. Está aqui um corpo, né? E eu pergunto qual é a aceleração desse corpo, a aceleração da gravidade. Foi dada a massa do planeta, o raio do planeta e a constante da gravitação universal. Bom, para achar a aceleração, você precisa da força que gera a aceleração. Se você quer a aceleração produzida pela gravidade, você tem que achar a força gravitacional. E a lei que rege isso é a lei da gravitação universal. Certo? Então o que a gente vai fazer? Eu vou aplicar a lei da gravitação universal nesses valores ali bonitinho. Com o seguinte detalhe, a seguinte ressalva. Esse cara aqui é uma montanhazinha desse planeta, eu estou na superfície, eu estou nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? A distância daqui para aqui é pequenininha. Certo? Esse ponto é... Isso quer dizer que se eu estou aqui, a distância daqui até o centro do planeta é o raio do planeta. Então, botei aqui o raio do planeta. E aí, feita a conta, né? Já fiz a conta aqui, as potências de 10 se cortam, e 3 ao quadrado dá 9, que corta com 36 dá 4. Massa aqui é 1. Então, a força gravitacional que esse planeta faz nesse corpo é de 4 newtons. Certo? E esse cara sofre a mesma força? Não, ele tem uma massa maior. Então, ele deve sofrer mais força. Se você aplicar aqui, perceba que não muda a massa do planeta, não muda a constante da gravitação universal, não muda a distância dele até o centro, está no mesmo lugar. Só muda o tamanho da massa do outro corpo. Isso quer dizer que se não muda nada e esse fator passa de 1 para 5, isso vai ficar 5 vezes maior. Então, se aqui é 4, aqui vai ser 20. E a força vai ser 20. Aonde eu quero chegar? Veja, se 1 kg sofre uma força gravitacional em um lugar de 4 newtons, 5 kg vai sofrer uma força gravitacional 5 vezes maior. Então existe uma proporção entre a força gravitacional e a massa do corpo que está sofrendo a força gravitacional produzida por um planeta. E essa proporção, nesse caso, para esse planeta, para este planeta, essa proporção é de 4 newtons por quilograma. Cada quilograma sofre 4 newtons. Aqui em 5 quilogramas tem 5 de 1 quilograma. Então, e isso aqui recebe uma letra G e é chamado de campo gravitacional. Onde eu quero chegar? Se, em vez de usar isso, eu soubesse o campo gravitacional que o planeta produz, para achar aquela força seria muito mais fácil, né? Então, uma outra maneira de achar a força gravitacional é ter nas mãos o campo gravitacional do planeta. Então, nesse caso aqui, cada quilo pesa, ou tem uma força de 4 newtons, né? Se for 3 quilos, vai ser 12 newtons. Entendeu? Só que tem uma outra coisa que eu vou falar. Como essa força gravitacional é a força gravitacional exercida por um planeta, ela acaba ganhando um outro nome. Esse é um conceito, né? Vamos botar um outro conceito aqui. Existe um outro conceito, que é a força gravitacional produzida por planetas em corpos. Isso é chamado de peso. Peso não é massa. Peso é força. Isso aqui é peso, ó, representado pela letra P. Então aqui você vai dizer que é o peso do corpo A no planeta X. E aqui é o peso do corpo B no planeta X. Então peso, meu peso é de 90 kg, está errado. Certo é de dizer que meu peso aqui na Terra é 900 newtons de força. Porque peso é força. Entendeu a diferença entre peso e massa? Então, peso é força gravitacional. Esse é um outro conceito. Então, se o peso é a força gravitacional, eu posso dizer que o peso dos corpos ali
é o valor do campo gravitacional vezes o valor da massa. Não é não? Então, dado o campo gravitacional de um planeta, a força gravitacional, que o nome é peso, beleza. Outra coisa importante é qual a aceleração desse cara. Se eu faço força é igual a massa vezes a aceleração, eu boto aqui 4 newtons, a massa é 1 e a aceleração vai ser 4. E aqui, se eu faço força é massa vezes a aceleração, se eu boto uma força de 20, a massa de 5, a aceleração vai ser 4. E 4 é justamente o campo gravitacional. O que isso quer dizer? Que, numericamente, o valor da aceleração da gravidade, a aceleração que o cara desce, ou numericamente, né, o valor dela é igual ao valor do campo gravitacional. É por isso que, às vezes, a aceleração da gravidade, na grande maioria das vezes, é representada pela letra G. E a letra G, na verdade, é a letra usada para campo gravitacional. Então, se botar assim, 4 metros por segundo ao quadrado é de aceleração da gravidade, mas equivale a aquele planeta produzir 4 newtons de peso de força gravitacional por cada quilograma. Certo? Então, o campo gravitacional e a aceleração da gravidade têm o mesmo valor. As unidades são equivalentes, porém diferentes. Né? Aqui, na verdade, para expressar a intenção do campo gravitacional, é newton por quilograma, que é equivalente a metros por segundo ao quadrado no final de tudo. Bom, quanto mais distante estivermos do planeta, a força gravitacional vai ser menor, a aceleração que ela vai gerar vai ser menor. E se, por exemplo, durante a descida, a aceleração for variada, o movimento não vai ser uniformemente variado. Vai ser um movimento mais complexo. Então é de interesse da gente agora discutir se a aceleração da gravidade muda. Muda. Mas, presta atenção, aqui é o raio, né? Aqui é o valor que você coloca aqui, ó, no raio. Se a distância aqui não for muito maior do que o raio, não for significativamente diferente ao raio, esse resultado é aproximadamente o mesmo. Dá para estabelecer o seguinte, ó, se você variar por uma distância que é essa altura, que é 1% do raio, a alteração na aceleração da gravidade por culpa da alteração da força pode considerar que é insignificante. É cerca de, aqui em cima, no lugar mais afastado desse 1%, é 2% menor, ou seja, quase nada. Então, moral da história, você pode tranquilamente trabalhar com movimentos verticais dominados pela gravidade por uma distância que seja por volta de 1% do raio do planeta, né, que você pode trabalhar com movimento que você sabe de movimento uniformemente variado sem cometer erros graves. Só para você ter uma ideia, o raio da Terra é cerca de 6.000 quilômetros. 1% disso é 60 quilômetros. Pô, o avião se movimenta, acha a 10.000 quilômetros, ou 10 quilômetros no máximo. Você está falando a 60 quilômetros de altitude. Entendeu? Então você está num elevador, no alto de um prédio, larga, no alto do Pico Everest, que é 8 km, e larga uma pedra, pode considerar esse movimento como um movimento cuja aceleração permanece constante. Tá bom? Então, bom preenchimento da lacuna, lembrando que quando você sair daqui tem uma questão numérica, né, uma atividade com uma questão só numérica, para treinar o cálculo da força